Se as nossas autoridades, né, parassem de ganância, colocassem Deus em primeiro lugar, as coisas mudariam. As coisas mudariam, né? Eu vou dar um pequeno exemplo lá da Bíblia. Eu não sou religioso, não sou de religião nenhuma, de igreja nenhuma. Né? Porque religião, se resolvesse, o mundo estava resolvido. São quantas mil religiões? Se a igreja resolvesse, então, olha, tudo era paz, né? Não, o que resolve é a obediência à palavra do Criador, né? Então, vamos pegar apenas um exemplo. Você pegar lá no livro de Neemias, que tem lá na sua Bíblia, lá, tem, o Neemias era governador de Israel na época. O Esdras era sacerdote, era um padre da época, lá, um líder religioso lá da época. Pegue o exemplo desses dois homens para ver lá como a coisa marchou bem, porque eles obedeceram a Deus, eles não foram atrás de ganância, foram atrás de obedecer a Deus, fazer o povo obedecer a Deus. Então, o presidente, o senador, o deputado, o governador, prefeito, enfim, as autoridades, o Papa, os pastores, os religiosos têm poder para trabalhar com o povo, para fazer o povo obedecer. Mas se eles mesmos não fazem, ainda os que fazem não fazem direito, então, se o pai e a mãe não dão um bom exemplo, como que a família vai funcionar bem? Lamento falar isso, mas eu estou falando, eu mesmo, se eu não der um bom exemplo para minha família, como que eu vou ter direito de cobrar dos meus filhos, cobrar da minha esposa, enfim, outra coisa, querer falar para os outros, se nem eu não faço, né? Então, tudo começa na gente, né? E é o que Deus quer, que nós sejamos obedientes a Ele, conhecedor da palavra dEle, né? Para poder passar para as pessoas, ajudar as pessoas, fazer com que tudo marche bem. Caso contrário, estamos caminhando para um caos. Um caos. Biblicamente, indo para um fim. É que nem a vez de Noé, estamos caminhando para aquela época. Sobrar pouquíssimos, pouquíssimos. Não tem. E não há outra solução. Se fosse por dinheiro, os países têm riquezas. Tem, há dinheiro, tem. Se fosse por inteligência humana, aí todo mundo, barbaridade. Eu não tenho inteligência humana, não. Eu não tenho estudo, eu tenho quarta série primária, eu sou um funcionário da firmeza, e o mais funcionário mais pequenininho lá de dentro ainda, né? Então, mas uma coisa eu tenho, eu creio em Deus, eu procuro obedecer Ele. Eu não obedeço religião e igreja, não. Eu procuro obedecer a palavra dele, eu leio bastante. Porque a leitura é saúde para a mente. A boa leitura, boas leituras de bons livros é essencial para a vida da pessoa. Mas só ler também não praticar, também não adianta nada. Tem que ler e praticar. Isso é importante, se esforçar para praticar. Eu gostaria de deixar uns versículos, uns capítulos aqui, para todo mundo, né? Estou falando para autoridades eclesiásticas, civis, militares, religiosas, enfim, todos os líderes, né? Que eles têm poder de passar para o povo, né? Então, na realidade, eles têm essa responsabilidade, né? Como líderes, de orientar as pessoas, né? Um pai e uma mãe têm o compromisso de orientar os filhos, né? Então, tenhamos que botar a mão na consciência, parar com a ganância, né? E lembrar um pouco mais de Deus, né? Obedecer mais Ele, porque lembrar todo mundo lembra. Falar que crê, todo mundo fala. Agora, obedecer que é o problema, né? E sem obediência, nada feito. Não adianta que nem eu trabalho na firma lá. Eu dizer, não, eu sou funcionário da firmeza, trabalho lá e tal, mas não obedeço. Quando é amanhã depois, eu sou mandado embora, sou varrido fora. Tudo que é coisa tem limites, tem regras e tem que obedecer. O nosso Criador também, desde lá do Adão. Pegamos lá em Gênesis 2, 16, 17, ele deu uma regra para o Adão, lá, não coma daquele fruto. Então nós temos regra, não tem o que fazer. Temos que obedecer sim. Se não obedecer, toda regra transgredida, sempre é negativo o retorno, né? Então é isso ali. Eu vou procurar ver se eu consigo passar bem tranquilo aqui. Gênesis 9, 3, capítulo 9, versículo 3 até o versículo 6. Êxodo, capítulo 12, 43 ao 51. Capítulo 13, versículo 1 ao 16 de Êxodo. Capítulo 20, 1 ao 26. Capítulo 21, 1 ao 36, capítulo 22, 1 ao 31, capítulo 23, 1 ao 19. Tá, esses são de Êxodo. Agora partimos para o livro de Levítico. Levítico 17, 10 ao 15. Capítulo 18, 1 ao 30. Capítulo 19, 1 ao 37. Capítulo 20, 1 ao 27. Capítulo 25.
23 ao 54, capítulo 26, 1 ao 46. Agora partimos para o livro de Números. Números, capítulo 5, 1 ao 29. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 4, 15 ao 49. Capítulo 5, 1 ao capítulo 6. O capítulo inteiro. Capítulo 6 de Deuteronômio, 6, 1 ao 25, capítulo 8, 1 ao 20, capítulo 10, 1 ao 22, capítulo 11, 26 ao 32, capítulo 14, 1 ao 29, capítulo 15, 12 ao 23, capítulo 16, 18 ao 20, capítulo 17, 8 ao 20, capítulo 19, 1 ao 21, capítulo 20, 1 ao 20, capítulo 21, 1 ao 23, capítulo 23, 15 ao 25, capítulo 24, 1 ao 22, capítulo 28, 1 ao 68. Esse é compridinho, são 68 versículos, né? Aí pegamos Deuteronômio 31. Deuteronômio, capítulo 31, 9 ao 13. O capítulo 32, 2 versículos só. Versículo 39, versículo 47, né? Josué 1 ao 9, né? Então tá aqui, né? Aí pegamos os Salmos 1, 2 e o verso 3, né? Aí pegamos para encerrar Mateus 22, 34 ao 40. Então tá aqui, gente. Quem puder acompanhar e ler todos esses que eu citei aqui, ó, olha, tá tudo aí, ó, tá tudo aí, não precisa mais, né? Que a Bíblia completa, a Bíblia católica são 73 livros e a Bíblia evangélica são 66. Então, gente, é muito para ler, mas pega só esses aqui que eu citei, já bastante. E olha essas duas, esses dois personagens que eu citei aí, né? Outro personagem também que eu vou citar, além do Neemias e o Esdras, eu vou citar lá no livro de Jonas, né? Se eu não estou enganado, no capítulo 3, lá, o rei de Nínive, o exemplo que ele deu de humilhação, se humilhou, Deus perdoou tudo, tolerou, e o país dele lá funcionou tranquilo, né? E a mesma coisa seria aqui no Brasil e no mundo, se todo mundo tivesse essa coragem de obedecer a Deus, não só atrás de ganância, ganância, ganância. Lamento falar isso, mas o mundo está se acabando por ganância, porque não existe o que Deus quer, que está lá em Mateus, aqui Mateus 22, do 34 ao 40, que temos que amar a Deus acima de tudo e o próximo que nem eu mesmo. Esse é tudo. Quem que faz isso, né? Então, gente, lamento falar isso, mas eu senti que nesse 19 de janeiro de 2025, está começando o ano, né? Então, é a minha mensagem do ano inteiro, né? Para o ano inteiro, para meditarem nisso aí, né? Tanto autoridades, quem quiser pode meditar. Tá lá na sua Bíblia, não estou falando da minha cabeça. Tá na Bíblia isso aí, né? E quem crer, beleza. E quem não crer, somos livres, né? Beleza? Um abração a todos, né? E perdoa minhas falhas, que eu não sou perfeito também, não tenho estudo para falar bonito, palavras perfeitas, né? Mas o que eu falo é com fé no Criador, em Deus, né? E procurando que todos nós busquem a Ele, para Ele nos livrar dessa catástrofe que estamos para enfrentar, e por desobediência nossa, que nem o primeiro casal, Adão e Eva, fizeram. Nós estamos no mesmo caminho, estamos em desobediência. Lamento falar, eu falo nós, porque eu também não sou perfeito. Não adianta eu querer cobrar os outros, eu também tenho meus defeitos, mas estou procurando corrigir. E é isso que eu gostaria, que todo mundo usasse essa meta, essa minha mentalidade de procurar corrigir. Errar é humano, agora teimar no erro é burrice. Todo mundo sabe disso, né? Então, obrigado, tchau, até o próximo vídeo.